Oi pessoal, meu nome é Larissa e nós vamos continuar a aula 3 que envolve o conteúdo de campo elétrico. O conteúdo da aula de campo elétrico foi dividido em duas partes, sendo que na primeira parte fizemos uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional, falamos sobre a definição de campo elétrico e a sua característica vetorial, e fizemos a dedução da equação que envolve o cálculo do campo elétrico para uma carga pontual. Nesse vídeo, vamos falar sobre o campo elétrico uniforme, a movimentação das cargas nessa situação e uma aplicação dos conceitos vistos, a descarga atmosférica. O campo elétrico uniforme é muito importante devido às múltiplas aplicações que ele possui. Ele é produzido por duas placas planas eletrizadas extensas, paralelas e com cargas de sinais opostos. Vamos observar essa descrição que eu fiz aqui no desenho. Nós temos as placas planas, paralelas e com cargas de sinais opostos. A placa em laranja está com carga positiva e a placa em roxo está com carga negativa. Em um campo elétrico uniforme, as linhas de força elas vão sempre estar perpendiculares às placas e apontando da placa positiva para a placa negativa. Quando inserimos uma partícula eletrizada nesse campo elétrico, ela vai estar sujeita a duas forças, a força peso e a força elétrica. Como normalmente as partículas eletrizadas são partículas atômicas ou subatômicas, a força peso acaba sendo desprezível por causa da massa dessas partículas. Assim, a força resultante será a própria força elétrica. E pela segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos usar a expressão da força elétrica que envolve o campo elétrico e a carga de teste, que nós vimos no último vídeo, na primeira parte da aula de campo elétrico. Como a gente sabe que a única força resultante significativa sobre a partícula vai ser a força elétrica, então ela vai ser a própria força resultante. Então, substituindo isso na equação, nós temos essa expressão. Isolando o módulo da aceleração, nós vamos ter que a aceleração vai ser essa expressão aqui. A gente pode concluir através dessa expressão que uma partícula que está sujeita a um campo elétrico uniforme, ela também está sujeita a um movimento acelerado. E como o próprio nome já diz, o campo elétrico é uniforme, ou seja, constante. Então, o campo elétrico é uniforme. O mesmo vale para o valor da carga dessa partícula. O valor da carga não vai ser alterado durante o movimento dessa partícula no campo elétrico uniforme. Então, também ele é constante. A mesma coisa vale para a massa dessa partícula. Então, essa aceleração, ela também vai apresentar um valor constante. E relembrando o conteúdo visto nos tópicos de mecânica, a aceleração constante ela é uma característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aquelas mesmas equações que foram usadas para resolver questões do assunto de MRUV, elas também vão ser usadas aqui. Então, essas equações aqui que vocês provavelmente já viram, com certeza já viram, né? Vão ser válidas aqui para poder resolver questões que envolvem campo elétrico uniforme e uma partícula se movimentando no meio dele. Vamos observar agora a seguinte situação. Uma partícula que eu estou representando pela cor verde tem carga positiva e ela é lançada horizontalmente. Então, ela tem essa velocidade inicial aqui. Enquanto a gente tem uma partícula que está representada na cor amarela, também de carga positiva, que ela só é abandonada. Ambas as partículas elas estão no interior de um campo elétrico uniforme formado por duas placas paralelas com cargas de sinais opostos. A força elétrica ela aparece na vertical e produz um movimento acelerado nessa direção. Força elétrica aqui e aqui. A partícula em amarelo ela possui apenas um movimento na vertical. Então, ela vai ter uma trajetória retilínea e movimento uniformemente acelerado. Ela vai tender a vir daqui para cá. Já a partícula verde,
ela tem um movimento horizontal uniforme, devido à velocidade inicial que ela entra no meio do campo elétrico uniforme, e ela também está sujeita à força elétrica. Então, ela vai ter um movimento parabólico, que vai ser semelhante a isso daqui. Isso. Ok. Para facilitar o entendimento, a gente pode fazer uma analogia desses movimentos com a queda livre, que vocês já devem ter visto anteriormente. Entretanto, com apenas uma diferença. A aceleração no movimento da queda livre, ela é constante, e se os objetos estão na Terra, ela vai ter o valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Já para as partículas eletrizadas, na presença de um campo elétrico uniforme, elas não vão ter uma aceleração com um valor fixo. Como a gente viu anteriormente, o valor da aceleração delas vai ser dado por essa expressão aqui. Então, para que a aceleração de duas partículas seja igual, essa expressão aqui, da multiplicação da carga vezes o campo elétrico dividido com a massa, esse valor tem que ser igual. Então, você vai ter que ir alterando o valor do campo elétrico, o valor da carga, ou o valor da massa, se você quiser igualar a aceleração de duas partículas. O meio dielétrico ou isolante, quando eletrizado, não conduz cargas elétricas, mas fica polarizado. Vamos considerar, então, a seguinte situação. Temos uma placa cinza que é feita de um material isolante. A gente aproxima um material condutor, que está em dourado aqui, com carga positiva. As moléculas que compõem o material isolante, elas vão se alinhar na direção da força elétrica exercida pelo material condutor. Então, as partes com carga negativa das moléculas, elas vão tender a ficar mais próximas o possível do material condutor, que tem a carga positiva. Então, a gente vai observar agora o que acontece na medida em que aumentamos o valor do campo elétrico. Vamos focar nos elétrons polarizados que estão em destaque aqui. Cada um dos elétrons fica sob a ação de duas forças, a força elétrica em roxo e a força Fn, que está em vermelho aqui, e que é uma força de atração exercida pelos núcleos, que é uma força limitada, a força que os núcleos dos átomos prendem os elétrons ao redor na eletrosfera. Se o valor do campo elétrico vai aumentando, a força elétrica ela vai aumentando de forma diretamente proporcional. Lembrem-se da definição de campo elétrico. Existe um valor do campo elétrico que acontece uma situação bem interessante, em que a força elétrica ela é igual à força do núcleo do átomo. E esse valor ele é chamado de rigidez dielétrica de um material. A gente falou um pouco sobre isso na primeira aula, que foi a aula sobre eletrização. Esse valor da rigidez dielétrica do material, ele corresponde ao maior valor que o campo elétrico pode possuir para que um isolante continue com a capacidade de impedir o movimento de cargas elétricas. Lembrem-se que um material isolante, ele tem a capacidade de justamente impedir que haja movimentação de carga elétrica. E é importante ressaltar que esse valor de campo elétrico máximo, ele é variável para cada material. Então, o ar vai ter um material, a madeira tem outro, e cada material tem o seu valor próprio. E se o valor do campo elétrico ele ultrapassa a rigidez do meio, os elétrons são arrancados dos átomos, tornando-se livres. E como a gente já viu, as cargas que se movimentam são os elétrons. Assim, os átomos vão ficar ionizados e vai haver uma movimentação de cargas. A rigidez dielétrica do ar, em condições normais, ela tem esse valor aqui, 3 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Lembrem-se que Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Se o ar está muito úmido, esse valor ele diminui bastante, e é o que acontece em dias de chuva. As nuvens, elas ficam eletrizadas com cargas positivas ou negativas, e elas induzem uma carga de sinal oposto na Terra. E esse campo ele vai aumentando na medida em que aumenta a quantidade de cargas armazenadas na nuvem.
Se esse campo ele ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar, naquela região e naquele momento, o ar ele se torna um condutor e uma quantidade enorme de cargas elétricas. Os elétrons eles se deslocam entre a nuvem e a Terra. Esse fenômeno ele é conhecido como descarga atmosférica ou raio, que é o que acontece normalmente em dias de chuva. Pessoal, a segunda parte da aula do conteúdo de campo elétrico acabou agora. Esse conteúdo que foi abordado nesse vídeo e no vídeo da primeira parte, vai ter uma lista de exercício para que vocês possam verificar se vocês conseguiram entender a matéria de uma forma satisfatória. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau!